Ó, essa aula aqui está sendo gravada para a turma de trabalho interdisciplinar do segundo semestre de 2020. E os alunos estão, nesse momento dessa matéria, produzindo jogos, produzindo builds. E eu estou com eles ao vivo aqui comigo, então se você estiver vendo no futuro, eu estou conversando com essas pessoas do bate-papo. Então se você perder alguma coisa, confere aqui. E eles estão mandando para mim arquivos das primeiras etapas de programação dos jogos. Então eu estou avaliando como que estão os controles, as primeiras implementações do jogo. Para vocês que estão aqui online comigo, eu tenho essa pasta que eu uso toda semana, que vocês já devem conhecer ela. Né? Eu vou copiar o link e compartilhar mais uma vez no bate-papo. E essa é a pasta para vocês mandarem as builds de teste, tá? O Otávio já mandou, então eu já tenho uma pasta para builds. E amanhã é dia 2, não é isso? Amanhã é dia 2. Amanhã é dia 2, às 17h10, eu quero fazer mais uma sessão de apreciação de jogos. Eu vou falar assim, apreciação dos jogos de TI. Então, estou colocando aqui no bate-papo. Eu vou mandar uma mensagem para vocês pela chat, igual eu estou sempre mandando, e vou criar também no calendário aqui do Teams essa nova sessão. Eu não sei se é happy hour. A gente chama de happy hour quando tiver todo mundo feliz na hora, né? Mas é como se fosse uma aula extra mesmo, tá? Onde eu recebo as builds e posso testar elas, tá? Eu vou fazer esse lembrete mais uma vez. Gente, eu faço esse lembrete toda semana. E eu espero que vocês não reparem, mas é parte do trabalho da aula você repetir os assuntos sempre, tá? A gente tem uma pasta de material didático também, para vocês colherem algumas informações, né, de trabalho. Nessa pasta a gente tem um documento documento com as datas de avaliação e a descrição da avaliação. Então, se você está fazendo uma build para entrega agora no dia 4 de outubro, então você tem que entregar uma build que tenha esses aspectos implementados e um GDR que tenha essa descrição de texto aqui, tá? Então, se você tiver em dúvida sobre o que tem que fazer, eu deixei na nossa pasta de material didático um documento chamado Avaliações de TI, versão 1. Não mudou nada até agora, então continua na versão 1. E nele você vai achar a entrega que já foi feita e as próximas entregas todas descritas, tá? E a nossa entrega atual, que procede essa aula, é essa aqui, onde a gente está testando exatamente o movimento do veículo, ataque básico, movimentação de um inimigo, ataque desse inimigo, um item coletável e a alteração de status a partir da coleta de algum item. Então, por exemplo, aumentou a munição, aumentou a energia e tal. Respondendo às perguntas que vieram antes, as perguntas que vieram. Lembrando que o Google ele tem uma demanda de áudio, tá? Que é um documentozinho para ele, os arquivos de áudio dele. Vocês têm que ficar atento com os áudios do Hugo, tá? Não esquece disso não. Mas aí eu vou estar aqui hoje pegando as builds na sexta também pegando as builds para testar, mas a entrega da build final, né? Ou seja, a entrega da build para nota é nessa pasta aqui, tá? Então a entrega da primeira build tem que ser feita nessa pasta aqui. Então não esqueçam disso. A gente tem uma pastinha para builds. Nesse documento aqui eu tenho indicação para ela, tá? Pra vocês não confundirem, tá? Existe uma pasta para a gente receber cada uma das etapas e é aqui que vocês vão entregar a build que vai ser avaliada, tá? Então não confunde essas coisas, mantenha essa informação clara na cabeça. Aqui das perguntas que vieram antes, tá? Deixa eu responder as perguntas que vieram antes de começar a aula ao vivo.
A Isadora perguntou se os modelos que estão no jogo, ou se alguns elementos, por exemplo, elementos de HUD, essas coisas, se as coisas no jogo elas podem ser um placeholder, ou seja, se pode ser uma peça temporária que vai ser substituída pela peça final mais pra frente, com certeza. Essa primeira etapa a gente está me preocupando mais com a qualidade do controle e a gente ainda não está vendo a arte final desses jogos, então vocês podem usar modelos temporários, pode usar a cápsula da Unity para algumas coisas, né? Só é importante que esses modelos temporários comuniquem o que é necessário. Então, se você quer mostrar que o cenário está movendo, colocar um fundo branco não vai mostrar que o cenário está movendo. Então, coloca com alguma informação para a gente ver, nem que seja um xadrezinho, né? Então, para a gente ver realmente ritmo, velocidade, essas coisas, tá? O Gabriel tinha perguntado se vai ter a aula extra, e vai ter, né? Eu acabei de comentar que vai ter. E o Otávio perguntou se pode ir deixando o feedback, pode ir colhendo feedback de outros usuários. E, e sim, você pode colher o feedback quanto mais pessoas você mostrar e mais feedback você colher, mais você vai entender o que o jogo está fazendo. Então, faça bastante teste com sua build em todas as etapas e vai colhendo o máximo de informação. Lembrando que as informações negativas elas costumam ser mais úteis que as informações positivas. As negativas são aquelas que falam que as coisas não estão como a gente imagina. Então, elas são boas para você pensar se tem que mudar alguma coisa, melhorar. Então, é sempre bom ouvir as opiniões negativas e recebê-las com carinho, tá? Respondendo ao Alexandre, eu estou no Linux e eu vou estar no Windows amanhã, tá, Alexandre? Hoje eu dou uma série de aulas, então eu tenho que estar com um sistema mais estável funcionando, tá? Mas aí amanhã eu vou fazer o possível para estar no Windows, mas manda a build mesmo assim, porque eu quero testar, mesmo com aquele problema de fonte, eu quero ver se a gente consegue resolver. Eu consegui fazer uma coisa muito mágica no Linux que eu nunca tinha conseguido fazer. É, eu tava pegando o protótipo de jogo no itch.io, que é feito no RPG Maker, né? Esses RPG que a galera faz pra Patreon, essas coisas. E nunca consegui fazer rodar no Linux. Eu consegui fazer jogos de RPG Maker rodarem no Linux. Então, eu tenho uma boa esperança aqui de que talvez eu não precise sair do Linux Nevermore pra nada, porque era um dos negócios mais difíceis de fazer rodar que tinha, era fazer um jogo de RPG Maker rodar, tá? E aí, pode subir os arquivos se quiserem, tá? Eu tô com o jogo do Otávio. Tá aqui. Tô aqui também, Dan. Beleza. E aí eu vou rodar esse jogo aqui, vamos ver se ele roda na tela certa. E vamos ver se ele roda com volume também adequado. E também lembrando que se vocês puderem fazer a build rodando em modo janela em vez de tela cheia, ajuda no processo de aula. Não é obrigatório, mas ajuda. Você me lembra os comandos rapidinho, Otávio? X atira. X atira. O tiro ele tem uma munição, como é que é? Sim, ele tem uma munição máxima de 8. Se você pegar esse item, ele dobra pra 16. Aí tem um cooldown. Eu dou. Isso. Tá. Ó, Tem a recarga que é em C, mas só tá implementada, não tem muita função ainda. tá. E tipo, se eu já tiver munição, mas eu quiser preencher ela, né? Mas continua tendo o mesmo cooldown. Tá. O que eu tô vendo aqui, ó, que é interessante você colocar pra gente no. Teve algum erro também quando eu mandei, porque era pra ter mais um elemento aí, que era uma cápsulazinha que você trocava pra outra fase, mas ela não tá aparecendo. Será que não é só por causa do modo janela, não? Ou não, né? Era pra estar bem Ela aqui. devia estar aí nesse canto superior esquerdo. Aí foi. Não, ela só não tá enquadrada, tá? Tá. Ela só não tá no enquadramento. Isso pode ser por causa o seu modo janela, ele talvez não esteja redimensionando o jogo, só redimensionando a câmera.
Ou então você não está com uma previsão boa do tamanho dessa câmera. Então sua câmera está pegando mais coisas, né? Sua fase é maior do que o que sua câmera está mostrando, tá? Aí, isso aí não deve ser tão difícil para você arrumar, não, porque você pode ou só afastar a câmera, ou mudar o ancoramento da publicação desse jogo, né? Ou até mudar a resolução do modo janela, talvez, já seja bastante. Talvez seja a própria janela que está fazendo isso, tá? O que eu vou Hum. falar que eu acho que talvez você tenha que fazer para a gente já testar e ter essa primeira build, para ficar claro, você tem algum reset do jogo? Você tem um reiniciar? Não. Então, essa é uma coisa que você vai implementar. Tipo, um botão pode ser o R mesmo, tipo, sei lá, F5, não sei. Escolhe uma tecla que vai ser, tipo, reiniciar o jogo. Na marra, entendeu? Tipo, começa de novo. Pra gente não ter que ficar fechando o jogo E abrindo. e abrindo, né? Então, isso aí ajuda. Outra coisa que eu quero que você implemente, alguma coisa que comunique o cooldown, tá? Que a gente possa ver que os outros tiros estão sendo consumidos e que eu tenho que esperar um tempo para carregar, certo? Para Uhum. testar se o C carregando na marra, se ele é útil. Ou seja, para a gente testar se o C carregando é útil. Tá? Então isso é uma coisa que eu vou pedir pra você fazer. Tá anotando? Tô? Então, a informação do cooldown, né, para a gente testar o C. Outra coisa que você vai fazer, você vai gerar um spawn automático de inimigo para a gente também não ter que reiniciar o jogo para testar inimigo, tá? Uhum. Então deixa que morreu, você põe outro pra gente poder ficar matando, mesmo que seja um de cada vez, só pra poder ficar testando mais o controle, sentindo as coisas. A sua nave vai ser fixa ou ela vai mover pelo cenário? Como? Oi? Ela vai ser fixa, o jogo vai ser fixo, uma tela fixa, tipo Space Invaders, ou ele vai passear Não. pelo Ele cenário, vai se mover. tá? Então essa é uma coisa que na verdade é mais importante ainda de implementar que as outras, que a gente vê tipo se o ritmo de velocidade que você está pondo para o jogo tá confortável, porque isso também é controle, né? Ou seja, a minha sensação de movimento, ela muda. Por exemplo, essa velocidade aqui que eu estou fazendo para frente, ela vai mudar a sensação dela quando você colocar um cenário passando no fundo. E pode ser um xadrez, pode ser um xadrezão passando, só para a gente sentir o ritmo do jogo, entendeu? Uhum. Que a gente consegue ter uma noção melhor desses controles do que está acontecendo aqui, tá? Porque a princípio o controle da nave tá bom. Mas eu quero testar mais, entendeu? Eu quero saber se ele fica bom se tiver a informação de paralaxe. Ou se vai dar enjoo, né? Hum. Tá? Então, tenta implementar essas coisas. O que você conseguir implementar disso para amanhã, por exemplo, né? A gente pode testar de novo. Porque é tranquilo. Beleza? Beleza, obrigado. Eu vou pegar aqui o Guilherme. Teste build 5. Dessa vez, eu mudei só alguns feedbacks. Eu tava com dificuldade de conseguir alguns efeitos sonoros, mas eu troquei uma ideia ali com o Léo, que já foi monitor de áudio, acho que eu vou resolver. Mas eu botei alguns feedbacks só, não mudou, tipo, muita coisa, não. Uhum. Eu botei pra ele piscar na hora que toma dano, a nave, ela pisca de cor diferente dependendo se tomou no escudo ou na vida. Eu botei um efeito de tiro pro tiro da nave, que é legalmente possível de ser utilizado, de graça. Tá. Essa foi a parte mais difícil de achar o efeito. Coisas gratuitas. Depois a gente faz Vocês devem ter isso em algum lugar. Vocês têm algum lugar onde vocês compartilham informação? Tipo um board, alguma coisa assim, no Discord, alguma coisa assim. Vocês podem criar um A só gente... de assets de Creative Commons e domínio público, para todo mundo tipo, ter acesso, né? Tipo, porque, por exemplo, para música, nem todo mundo vai fazer música. Então, por exemplo, você tem o Ben Sounds, né? Que é onde eu pego as músicas dos vídeos. O Ben Sounds, ele é um espaço onde você tem essas músicas aqui que são liberadas para uso. Elas são livres de royalty. Você só tem que pôr o crédito em algum lugar. Você põe lá na seção de créditos que o nosso jogo tem. E aí, por exemplo, você tem espaço para música. Isso aqui é um site de coisa gratuita. Se você for, por exemplo, no Open Game Arts, o Open Game Arts é um site inteiro de asset para jogo.
sem preocupação com custo também. É só, tipo assim, geralmente é tudo Creative Commons, é só você dar os créditos para as pessoas. E tem som, tá vendo? É, isso que eu ia falar agora, ele tem uns efeitos sonoros também, eu vou Tem. dar uma olhada nesse site aí. E tem coisa 3D, tem textura, né? Então, esses são dois exemplos de coisas que eu já usei, tá? Eu já trabalhei essas duas fontes aqui. Um outro que vocês podem pesquisar, que eu já usei. Eu tô pegando só coisas que eu já usei de fato, tá? Tem mais. Tem um de textura que é CC0, eu acho que texture. Esse aqui, ó, é modelos de Blender, material, textura, sabe? Tipo, você consegue pegar coisas diversas, tá? Para estudar, fazer engenharia reversa. Aqui, o que interessa muito para mim são os materiais. Porque vocês ainda estão aprendendo a fazer os materiais e às vezes aqui você tem, tipo, materials, eu escrevi com I, mas é com L. Você tem, por exemplo, materiais que você pode pegar para estudar, para ver como que eles constroem os shaders, tá vendo? E depois, então, você vai ter esse tipo de espaço de recurso. Tem um de textura que eu acho que ele chama CC0 Textures. Aí, ó. Vocês vão ver que todos esses aparecem roxinha porque eu já visitei e já fiz alguns aí para trabalho, tá? Ou o Pixar 128, também que é de textura. De novo, isso aí eu vou deixar para vocês porque vocês têm que ter um lugar para complementar o trabalho que vocês estão fazendo, porque nem tudo dá tempo de fazer. Aqui, ó. Sim. Isso aqui também é liberado, tá? É velho, mas, cara, dá pra tirar um caldo disso aqui. Eu fiz um trabalho ano passado que as texturas, a boa parte das texturas foram remix das texturas que estão aqui. Que eu não imaginei que eu ia conseguir fazer a primeira vista, mas deu certo, assim. Então, vai pondo isso num board seus de recurso. Lembrando que vocês podem fazer... Tem mais, tá? Depois eu lembro. Mas lembrando que vocês podem complementar o trabalho de vocês, principalmente com as áreas que não são cobertas no semestre. Então, por exemplo, nesse semestre a gente não está falando muito sobre textura. Vocês estão colorindo provavelmente com Vertex Color, ou então estão fazendo uma coisa com mais cor chapada, né? A gente não entra tanto em textura e pintura de textura. E às vezes eles têm uma textura repetitiva que dá pra colocar informação, né? Colocar alguma coisa assim, tá? Eu vou pegar a sua build, já tá aqui, tá? Eu tô configurando o Lutris, que é o que eu uso pra rodar os jogos que são executáveis. E eu vou dar play nele aqui, ó. Esse é o Lutris. Pra fazer a build ficar em modo janela, tem que fazer alguma coisa bem específica ou é tipo 2 cliques? É uma configuração do projeto. Depois eu vou dar uma olhada Não é nisso, eu tinha dois que ter feito cliques, isso porque também. 2 cliques é provavelmente que você vai usar para chegar no menu de configuração. Talvez sejam 4 ou 5 cliques, mas é uma configuração do projeto, tá? Deixa eu dar um play aqui. Vai ficar em tela cheia o seu, né? É. Então, deixa eu dar o bate-papo aqui para não perder as conversas. Mas adoro perguntando se o jogo. Tu falou que o jogo dela ainda não tem. O tiro ainda não destrói inimigo. Perguntando se pode mandar mesmo assim, claro. Né? Tipo, pode mandar, com certeza. Pode mandar do jeito que tiver, Isadora. Não se preocupa não. Pera aí, os comandos são. Anda na setinha, Z pra tirar. Tá indo. Eu tô pensando em botar um Spring Shake na hora que você toma um asteroide na cara também. Eu achei um vídeo que explica como é que faz. É bom. Aqui eu tô achando que o terreno tá um pouco... Ou a textura tá um pouco espremida, ou a velocidade tá um pouco alta. Ele tá vibrando bastante sabe, Eu tive que dar uma mexida nesse terreno de fundo, acho que não ficou bom então não, né? Eu percebi que em alguns monitores ele tava ficando com
faltando um pouco na beirada. De qualquer forma, esse terreno de fundo aí é full placeholder, né? Ele não vai ficar de jeito nenhum no projeto final. Mas aí você tem que ver o seguinte, pega um que tem mais ou menos, pega uma textura que tem mais ou menos o tamanho que você está prevendo dos seus assets, se for um terreno de grama, por exemplo. Você fala assim, não, a distância que eu estou pensando é mais ou menos essa, porque essas dunas, elas são muito estreitinhas, né? Elas são muito estreitinhas assim, ó, e elas estão dando problema de sincronização vertical no meu monitor, é notável. Então, você vê os quadriculados, entendeu? E aí a textura vibra um pouco no olho. Como ela é muito neutra, ainda dá pra jogar e controlar. Mas se o contraste dela fosse maior, por exemplo, ia ser epilepsia total, assim. Não ia dar, não. Não, tá ligado. Então, talvez fazer uma textura que é mais larga, talvez com os gradientes mais suaves, só pra ter uma ideia. Ou se for uma textura de duna mesmo, para você pensar em outro placeholder, para a gente poder realmente não distrair o olhar que você está testando, né, por causa do fundo. Você deixar seu fundo mais neutro mesmo, tá? Ele tá puxando muita atenção. Você acha que antes ele tava ruim? Ele tava incomodando menos. Eu tinha que pegar um melhor mesmo. Isso aí não é muita dificuldade, não. É só achar uma que presta aqui. Tenta achar uma coisa que aproxima um pouco mais da proporção que você está propondo no final. E se a proporção for essa, tenta ver se você consegue rever a velocidade. Não, a proporção não é essa, não. Tá. Porque o que tá pegando é isso. Deixa eu jogar mais uma vez, porque não custa. Eu achei o som do tiro meio instalado, assim. Parrama no final, assim, parece que tá dando até um ruído. Mas eu não sei como é que arranja as coisas, tá? Então, o áudio não é muito preciso. Então, mas eu tô achando que no final ele faz parece uma vassoura raspando. Sabe, você fez uma aberta de dois. O inimigo ainda entra meio que no outro, mas é só metade agora, né? Eu botei um script que na hora que eles entram no outro, eles afastam, na verdade. Então, só que tem uma condição que faz eles realmente tarracharem e ficarem. Que na hora que começa a estacar muito bicho fora da tela lá em cima, na hora que eles começam a estacar fora da tela, você ficar deixando, aí eles vão entrar. Mas tem um script que na hora que eles entram um dentro do outro, eles separam. Inclusive, se eles entrarem e você matar um, aí você vai ver que ele vai, tipo, separar. Porque na hora que ele fica, tá vendo? Que na hora que ele fica lá atrás, ele sai. Aí ele até atravessou, o bicho passa na frente dele agora. Porque eles estão tentando não ficar um dentro do outro. Você tem que aumentar o valor, o limite que você tá lhe dando pra poder ele afastar. Você tem que reconhecer o inimigo antes pra poder afastar, entendeu? Mas você tá vendo que eles não estão, tipo, ficando... Eles passam um dentro do outro, mas eles não estão parando um dentro do outro. Às vezes até fica um pouquinho, né? Isso é verdade. Às vezes é tipo assim, por exemplo, um passa por cima do outro. Uma coisa que você pode fazer também é embaralhar eles em Z. Tipo, quando um estiver por cima, ele tá realmente por cima. Isso é verdade. Se eu pegar a hitbox da bala e fazer ela ficar parecendo a torre, que não vai alterar em nada na jogabilidade, isso fica funcional. Exato. Ou seja, sua bala ela acerta tudo que tá. O colisor dela pega tudo que tá em Z. Não importa onde que tá. E os inimigos eles alternam em Z. Ou seja, quando um vem, tipo assim, ele reconhece que tem um na frente, ele já vai pra cima ou pra baixo em Z. Eu colocaria indo pra cima, porque eu acho que fica interessante, né, fazer o sanduíche, assim. Né? Mas pode ser random, entendeu? Tipo, ele vai eu pra vou dar baixo, uma mexida nesse script pra ver. Talvez até no script de spawn eu possa fazer eles spawnarem num Z diferente, isso já vai ficar a prova de erro, dependendo. Ajuda demais. Se você fizer um randômico que sorteia um número, mas tira esse número da possibilidade, então você pode ter um valor de Z, por exemplo. Se eu sorteei o valor de Z de 1, nenhum outro vai sortear, então esse Z é meu, Então eu sou a nave que está em 1. Eu só libero 1 quando eu morro, aí o 1 volta para a lista de sorteio de posição de Z.
Cara, olha, isso é uma ótima ideia e talvez eu saiba como fazer. Pensando um pouco, eu acho que eu consigo executar isso aí sim, viu? Tá, então você já tem serviço. Uhum. Deixa eu ver o que tá rolando no bate-papo aqui, tá? Eu distraí com o jogo, mas. Deixa Se eu. for, se for pra fazer com um script bem tosco, eu sei até como fazer agora, Não, mas ficaria gigantesco. Só que não, agora é um negócio mais polidinho. tenta fazer pra amanhã, que amanhã a gente tem mais uma sessão. E aí a gente vê como é que ficou. Ok. Tá? O Alexandre também mandou aqui, eu vou fazer Olha, download do Alexandre. E aqui, ó, deixa eu ver o que, que é o bate-papo que tá rolando que eu tava perdendo. Há uma penada que entende mensagem de áudio para ajudar. Pessoas estão pulando aí no bate-papo pra ele, o Ian parece que já tá vindo ajudar. Design de som não é meu forte, tá, gente? Então, eu ainda estou aprendendo coisas de áudio. Então, eu não consigo fazer muita coisa a respeito para ajudar vocês, não, tá? É, uma sugestão que eu dou, na verdade, para sound design, que em vez de tentar fazer muito filtro em um som, pense em pegar sons mais puros e fazer uma mixagem de mais sons se você quer fazer uma coisa mais estilizada. Porque tipo, você consegue realmente forçar mais assim, tá? Se você pega um som só e fica jogando filtro, eventualmente você chega num limite de... Você faz uma depreciação do conteúdo. Então você acaba perdendo dado e o som vai ficando meio ruim, tá? Ian, essa ajuda ela não pode ser nesse tempo que a gente tem. A gente tem ainda uns minutinhos e dependendo do que for, dá pra ajudar aqui. Deixa eu descompactar o do Alexandre e vamos testar o dele aqui. Não, gente, eu tô só configurando aqui o meu runner para poder rodar o jogo de vocês. E, deixa eu só responder o Ian. Vamos ver. Quem tá online aqui? Quem é a voz na cabeça? Eu, Alexandre. Ah, tá. Ian, as perguntas que você tiver, se for uma pergunta que você não pode fazer aqui no bate-papo, que não for confortável pra você fazer aqui junto com todo mundo, você pode mandar a pergunta pelo próprio Teams. Eu vou tentar responder depois da aula, tá? Eu não tenho muito tempo hoje depois da aula porque eu emendo uma turma na sequência, então eu não tenho um tempo muito grande. Agora, se for uma coisa que você vê que não é problema. Não, mas você é parte da turma, velho. Isso não é tempo. Esse é um tempo que você tem que compartilhar com a gente, Ian. Se é problema de programação da build, manda aí, porque isso pode ajudar outras pessoas. Isso pode ser uma coisa útil, né? Você não tá tomando tempo, não. Você é parte da turma. Vamos lá, Alexandre. Bora. Vamos ver se hoje vai. Né? Não, nunca. Não, Jamais. calma, tem que. A nave tem que estar lá em cima. Aê! Yeah! Yeah! Arrasou. Finalmente. Nossa, ainda tá muito escurinho, hein? Ah, eu não mexi nisso ainda não. Eu vou mexer. Uou, Pra amanhã. peraí. Aqui, ó, eu vou falar com vocês que esse horário são 2 da tarde e aí eu vou contar uma história pra vocês. Essa hora é a hora que o sol bate nervoso no meu escritório. Então eu tenho uma dupla dificuldade para ver o jogo do Alexandre, porque minha tela está completamente ofuscada pela luz do sol também, tá? Mas eu ainda assim eu acho que parece que o contraste está bem pequenininho, Alexandre. Tenta arrumar isso para a gente poder é, 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 ter certeza que o maior número de monitores vai conseguir enxergar, tá? Deixa eu reiniciar a fase. Eu tenho outro poder? Não, né? Só tiro. Você tem a barra de espaço que você desvia. Eu vou ter que usar isso E o mais, X. porque eu tô... X deleta, tipo, todos os projetos na tela. Eu fiz isso aqui, eu captei os tiros. Catei os tiros.
Tá, vou arrumar. Deixa eu ver. Teve uma hora que eu fiz esse dodge. Eu acho que eu trombei em todos os tiros. Eu quero tentar de novo. Porque você deu um tempo pra usar, eu não deixei isso claro ainda quanto que é o tempo. Eu vou deixar uma barrinha, alguma coisa que O mostra. cooldown tem que ficar um pouco evidente. Pra gente poder saber que a gente tá testando a coisa mesmo ou se é um bug, entendeu? Uhum. Acho uma coisa boa de olhar. Você experimentou esse espaço de jogo mais largo? Essa proporção. Já, mas eu posso. Essa proporção que você está usando, ela é baseada em qual jogo? É num jogo chamado Damaku Unlimited 3, já é japonês, alguma coisa assim. Tá. Esse está seguindo a mesma proporção. A proporção dele é essa mesmo, compridinha assim. Ah, é compridinho. Porque eu tenho a sensação. É porque o que acontece é que a gente tem. Está mais estreito que uma tela de celular. Uhum. Entendeu? Eu tô achando que tá. O espaço sem jogo na tela, entendeu? Vamos pensar assim. Tem um jogo que sofre desse problema que é o Downwell. Deixa eu ver como é que o Downwell resolve isso. Que é um negócio que eu tô achando que talvez ajude no gameplay. Qual que é o nome do jogo que você falou? Eu vou mandar no chat, que é difícil de falar. Nossa senhora, é. Nem é bom falar isso em voz alta. Só vai achar que você tá me xingando. Olha lá o Alexandre xingando. Deixa eu ver imagens dele pra ver como que é o gameplay dele. É, ele tem tipo imagens lá atrás, assim. Ele é mais largo, É né? mais largo, ó. É o que eu pensei. O que você tem que imaginar. Como é que eu vou mostrar isso pra você? Fazendo GIMP. Fazendo GIMP um mockupzinho, tá? Do que a gente faz. Porque o que acontece? A ideia desses jogos é como se você tivesse adaptado um arcade para uma tela comum de casa, entendeu? Então é como se fosse um port. Então é isso que você tem que entender, tá? Então se é um port, Downwell faz muito bem, cara. Eu gostei demais como é que eles fizeram. Ele é compridaço, ele é mais comprido que o seu, que você dá uma diferença. Olha a proporção do Downwell, Sim. tá? Ele, talvez seja uma boa usar ele. E aí o que eles fazem é o seguinte, eles vão usando os espaços laterais para jogar toda a informação de HUD, né? E aí, tipo assim, ele Ah, põe tipo assim, a barra de tiro fica gigantona, olha. Sua barra de energia fica super larga, então assim, ele ocupa bem esse espaço. Então, eu acho interessante esse. E os seus power-ups, eles vão aparecendo aqui no rodapé. Então, tudo que você ganha no jogo não entra no meio do jogo. Então, fica super interessante. Aí é uma boa. você ocupa bem espaço. O que eu ia mostrar no GIMP é o seguinte. O que a gente está fazendo é. Antigamente as telas eram telas de tubo, né? A vida era assim, né? Então deixa eu criar uma imagem aqui que agora eu vou usar 1920 por 1080, porque eu sei que a gente pode fazer 4K, que vocês devem ter uma TV 4K em casa, mas ainda é bastante consumo de processamento para muita máquina 4K. Então tem que ter uma tolerância disso aqui, tá? Eu vou criar uma camada nova aqui, ó, que vai ter a proporção de a proporção do que é uma tela antiga, tá? Uma tela antiga, ela era 3x4. Então, ela era... Aqui tá 300x300. Ela era 3x4. Então, o arcade antigo, ele era esse tamanho aqui, ó. Então, se eu fizer um aumento proporcional aqui, ó,
eu vou fazer para ele ficar justinho, tá? E a gente vai descobrir aqui que ele vai ter 1080 de altura, então assim, às vezes ele vai ter tipo assim, 1080 de altura por um 720 de largura e tal. E aí, esse seria, na verdade, o espaço do seu jogo, se você estiver remetendo a uma coisa mais arcade, né? Se você quiser fazer uma dimensão mais arcade. Vem daí Sim, é a coisa. ideia mesmo. E se você quiser fazer, tipo, mencionando o que a gente tem de celular, é a mesma lógica, só que você vai começar com 16, né? Por 9, né? Então, opa. Na verdade, 9 por 16, né? 9 Daniel, você tá mandando bem demais aqui. Vai ser uma tela mais comprida, tá vendo? Sim. Então ela vai ficar mais espremida, que é o caso do Downwell. O Downwell é a tela do celular, que é geralmente 16 por 10, 16 por 9. E aí esse é o espaço que você vai pensar. E aí você vai pensar toda a informação que vai cair para as laterais. Tá? Que aí fica mais confortável para jogar. Beleza. Tá bem espremidinho e tá bem escuro. Então se você puder resolver essas duas coisas é muito massa. Ajuda demais. Porque eu não sei o quanto tá sendo eu tô ruim no jogo, ou o quanto, tipo assim, tá realmente tendo pouco espaço, dada a proporção dos tiros e da nave, para escapar e desviar, né? Sim. Talvez ser um pouquinho mais gentil nesse começo. Aí aqui, ó, o Arthur tá perguntando. O Arthur não, foi o quem perguntou o que sobre testar de máquinas. O Otávio perguntou: como testamos parâmetros que são as nossas máquinas? Você pode limitar realmente pela BIOS, mas isso dá um trabalho danado. Você pode virtualizar máquinas, você pode criar máquinas virtuais na sua máquina, que dá um pouco menos de trabalho. Então você cria dentro do seu computador um Windows virtual, um Linux virtual, sabe, uma coisa assim, e aí você testa dentro da máquina sem ter que mexer na BIOS. E aí você pode, inclusive, só mudar as configurações dessa máquina virtual usando um VMware ou um VirtualBox, alguma coisa assim, para poder tipo, criar essas variáveis, tá? E você pode fazer a coisa mais legal do mundo, que é passar seu jogo para uma galera. Então é você passar seu jogo para várias pessoas, porque aí você vai encontrar com o maior desafio que o computador tem de desempenho, que é o usuário, né? Porque o usuário instala 1 milhão de coisas na máquina e usa elas simultaneamente e não sabe que aquilo está consumindo desempenho. Por exemplo, se eu abrir o Mega, o Dropbox, junto com o Teams, o OBS, então o desempenho da máquina vai lá embaixo e a máquina às vezes é muito melhor do que você imagina que ela é, mas ela está rodando altos processos paralelos, né? E é o mais simples, cara. O mais simples é você pegar todo chegado que você tem e falar, ô, joga pra mim e fala como é que tá. Né? Então esse é um bom jeito, tá? Monitor também, cara, tem muito tipo de monitor no mercado. Então se você testar os monitor, como é que estão as cores, você meio tem que realmente passar por vários monitores pra você testar. Então aquele macete que eu falei em outra aula, de você pegar um tom escuro, um tom médio, um tom claro para as coisas bem definido, com uma distância muito grande de valor entre elas, ajuda, porque você não tem que preocupar se o contraste está bom, você está preocupando só se as cores estão certas e alinhadas. E mesmo assim, cara, da minha tablet, pro meu celular, pro meu notebook, pra minha TV, pro meu Switch, as cores elas mudam loucamente, né? Mas eu passaria para pessoas. Até porque você colhe, além do feedback do desempenho, você colhe o feedback do gameplay, né? Se está gostoso de controlar, né? Se os comandos estão. Eu acho que é meio que por aí. Mais alguém subindo build, gente? A gente tem 10 minutos. Mais alguém subindo builds? Não. Deixa eu remover essas daqui que eu já testei. Lembrando que amanhã eu vou fazer mais uma sessão de testar jogos, tá? Então amanhã tem mais uma sessão. Sobe aí. Tá, a gente tem um pouco tempo. Qual que era a dúvida do Ian?
Ele chegou a comentar? Ô, Ian, qual que é o seu problema de programação da build? Eu posso falar no microfone? Fica mais fácil. Claro. Então, ontem fiquei pelejando ali com o Power Up, o Otávio tava até me ajudando. E hoje eu dei um jeito. Agora o Power Up altera o tiro, altera o modo de tiro e tal. Só que aí eu fui programar, coloquei o tiro pra destruir o inimigo e ele não tá destruindo de jeito nenhum. Já tem collider no inimigo, já tem hit de body no tiro também, e eu não tô conseguindo arrumar. Ontem o Rock até me deu uma ajuda com isso também, mas tá algum problema no Unity. Mas ele tava destruindo antes e não tá destruindo mais. Ele nem chegou a destruir, né? Tipo, eu fiz pra ele alterar primeiro e depois eu coloquei pra destruir. É porque, na verdade, isso pode ser... É realmente muito variável, cara, porque pode ser de erro de digitação Sim. tipo, a ordem que você tá fazendo as tarefas, entendeu? Aham. Então, por exemplo... eu já tentei trocar os scripts, coloquei o script mas player. a própria ordem de ações dentro do script, entendeu? Por exemplo, Não, isso tá certinho. Tá o destroy primeiro. Peraí, o destrói o que primeiro? Eu tô usando o on destroy enter, né? Deixa eu te explicar um exemplo esquisito. Por exemplo, se você tem um personagem que é feito de... ele tem um Kinect Body, e aí ele tem um Collider, e aí ele tem uma Mesh, e aí ele tem né, o material que mostra a Mesh. Se você dá um destroy do Collider, a malha não necessariamente vai ser destruída, e o inimigo vai continuar lá, mas você destruiu, atingiu e sumiu o quê? Sumiu uma informação invisível que é o Collider. Então, é bom você conferir se você está destruindo, por exemplo, se você destrói o Collider primeiro no script, antes de destruir a imagem, então o Collider vai desaparecer e a imagem vai continuar lá, porque o Collider que gera essa informação. Então, você tem que destruir de baixo para cima. Você tem que destruir o visual e depois o Collider, entendeu? Pode ser Então, isso. Esse é um exemplo. Não necessariamente que o seu vai ser assim, mas dá uma conferida nessa ordem de rotina, porque pode ser uma coisa simples assim. E o Arthur mandou... Ô Arthur, quando você mandar, faz um zip com esses arquivos todos. Porque o pacote inteiro é que é a build, entendeu? A build é o pacote inteiro. E aqui ele vai compactar para mim, para depois eu descompactar de novo, tá? Então todos os arquivos que tiverem lá no conjunto é a build, tá? Então se faltou um arquivo, talvez não rode, né? Então esse crash handle é o que vai lidar com as quebras do software, né? O Chromatic Adventure é o executável do jogo que vai buscar os dados dentro dessa pasta, e talvez tivesse que ter uma pasta do Mono também, tá? Que é o que precisa para os scripts rodarem. Então talvez ele não rode por causa disso, tá? Talvez esteja faltando uma pastinha do Mono. Mas se a gente testa, tá? Não tem problema não. Porque se rodar também, né? Às vezes essas pastinhas estão aqui dentro. Não, às vezes as coisas estão todas embutidas e tal, tá? Mas sai tudo junto, tá? O pacote ele sai bonitinho. Só que ele é um pacote de informação, né? Ele é um pacote de coisas, né? Eu tirei as builds aqui do meu computador. Então, deixa eu ver se eu deixei na lixeira alguma. Deixa eu resgatar alguma das que eu... Deixa eu descompactar o do Alexandre de novo. Que ele tá aqui. Um pouquinho. Extract here. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A pastinha que eu falei é essa daqui, ó. Então, aqui ele tem dois... E essa DLL aqui costuma ser necessária também, tá? Essa é a biblioteca da Unity. Sem ela,
Talvez não rode. Acontece. Não. Eu criei um link sem querer aqui da build do Alexandre, mas... Esse aqui não vai fazer download, não. Eu pedi download, não pedi. Inclusive eu tinha compactado. E aqui, ó, eu peço vocês fazerem o zip da build, gente, por causa disso aqui. O Google, pra compactar em zip, ele é um porre, cara. Tipo, aqui, ó, esse finalzinho, é só Jesus na causa, esse finalzinho do zip. Então, é por isso que eu peço, porque acaba gerando um retrabalho aqui, né? Mas a gente vai tentando. Eu sou conhecido por ser teimoso, então tá tudo certo. Vamos lá. Garrou. E aí, pessoas, só lembrando, a gente tem essa entrega dia 4 agora, tá? Uma entrega mais simples, tá? E não deixa de ficar atento com os prazos, com os horários, e com as pastas, tenta não entregar fora da pasta, nem fora do prazo, porque isso é problemático. Ó, chegou o zip do Arthur. E aqui, ó. Deixa eu pegar meu Lutris. Deixa eu configurar ele aqui. Para ele poder tocar esse executável seu. Então, salvou no arquivo aqui. E vamos tocar esse negócio. Já tá vendo? Sem as bibliotecas ele não toca. Você dá play e ele já para. Ó. Então, se você estiver fazendo a build aí no futuro, pessoas que estão assistindo a aula, lembra que a build ele é um conjunto de arquivos, né? É um conjunto de arquivos. Aqui eu estou sentindo falta da biblioteca de DLL também, mas eu vou forçar ela aqui. Estou sentindo falta da biblioteca DLL. Então deixa eu configurar de novo o Lutris. Runner Options. Uma pasta. Chromatic Inventory, ok. Save. E ainda não está rodando. Talvez a biblioteca de DLL que eu tenho da Unity não seja a que você precisa para rodar. Mas ficou faltando uma biblioteca para rodar. Aí dá uma olhada, né, tipo... E... Não, sem problema. Na verdade, isso é muito importante, Arthur, porque é parte do aprendizado de vocês. Aprender como é que faz uma build é parte do processo. E esse é o momento de aprender isso. Então você não tem que pedir desculpa por nada. Esse é o processo natural, você está super dentro do prazo real. Então, relaxa. É só lembrar isso, na hora que você manda fazer build, você está fazendo, na verdade, um conjunto de arquivos, né? Então, sua build ela vai ter o executável,
você vai gerar esses arquivos, tá? Esses arquivos eles não existem no computador, você vai escolher uma pasta, você vai mandar gerar esses arquivos. E aí ele vai colocar na mesma pasta o executável e os arquivos de dados desse executável, tá? O crash handle, que aqui no caso do Alexandre tem 32 bits e 64 bits, mas pode ser que o seu tenha só 64 ou só 32, tá? Os arquivos do Mono, que é o que precisa para rodar seus scripts. E a biblioteca da Unity, que é o player standalone da Unity. Sem isso aqui a gente não consegue tocar o jogo, tá? Então, geralmente a build é composta desses elementos aqui, tá? E aí tenta fazer para amanhã, tá tranquilo, tá? Mas você tem até o dia 4 para tentar soltar essa primeira build. E lembrando que se não der certo, ainda tem mais 2 entregas de build no decorrer do semestre. Então você vai ter chance pra caramba para aprender isso aí, tá? Ó, no mais, eu quero agradecer a todo mundo que veio hoje na aula. Obrigadão demais. Lembrando que amanhã eu tenho o nosso apreciação de builds às 5h10. Eu vou mandar uma mensagem no SGA como sempre e vou criar aqui no calendário esse evento. E aí de manhã a gente faz mais uma gravação dessa apreciação de builds. Uma boa tarde para vocês e para quem vai aparecer amanhã, até amanhã, e para quem não vai aparecer, um bom final de semana.